E... Aí, agora sim. Então, oficialmente gravando, né, para registro daqueles que eventualmente têm alguma dificuldade. A minha cadeira está fazendo um barulhinho chato aqui, ó. Então, de vez em quando, eu me mexo, pode atrapalhar. Aqueles que tiverem alguma dificuldade de assistir os nossos encontros, né, às 19 horas das sextas-feiras, ok, fica gravado, esta é a proposta da disciplina e tal, para que não haja prejuízo. A gente sabe que existem as questões, né, de técnicas, tecnologia. Essa semana eu fiquei sem internet durante mais de 24 horas. Então, acontece, né? Aqui a região toda teve algum problema aí, tivemos, né, surgem essas situações. Então, claro, isso pode acontecer. Mas eu sempre insisto que quando há condições, façam de tudo para estarem aqui nos nossos encontros síncronos, ao vivo, aqui, online, porque é neste momento que a gente pode ter uma interação maior, né? Depois é só assistir aquilo que aconteceu e tal. E aquilo que eu tenho valorizado e incentivado muito é exatamente o debate, a discussão, os exemplos e tal. Estou muito contente com a participação nos TDEs, né? Então está tendo muitos exemplos e tal, como eu mesmo escrevi lá. É bacana isso, é bacana a gente ler os depoimentos dos colegas. Então essa interatividade lá nos TDEs faz parte da proposta pedagógica, né, dos nossos objetivos, dessa intenção de que haja uma troca produtiva, rica, de depoimentos, de experiências e exemplos. E isso está acontecendo ali no TDE. Muito rapidamente, eu quero contar, como eu falei e anunciei semana passada, que eu ia contar uma historinha aí sobre modelos de gestão, e a provocação que vai ficar da aula de hoje é exatamente sobre essa expressão modelos de gestão, né, o quanto, sim, podemos buscar, estudar e tentar seguir modelos, ou o quanto essa expressão pode, de alguma forma, não ser a mais adequada, a mais correta quando se fala em gestão de pessoas, né, ou quando se fala em gestão. Até que ponto modelos devem existir como referência, como inspiração, ou não, modelos podem, de alguma forma, até trazer algum tipo de dificuldade ou prejuízo. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos refletir um pouco mais, né? Acho importante pensar sobre isso. E aí eu vou contar em seguida, mas, claro, eu sempre gosto de fazer registro assim das participações de vocês muito rapidamente, né? E eu quero, assim, dizer que li todos os depoimentos de vocês, foram muitos, alguns em grupo, então até não sei exatamente quantos participaram, mas a Aline, Jéssica e Cássia foram as primeiras que participaram numa postagem, né, num trabalho que as três discutiram, imagino eu, e aí decidiram, né, falar um pouquinho sobre o exemplo da Microsoft. Aliás, o exemplo da Microsoft foi trazido por mais alguns, a Daiane falou também, mas também trouxe o exemplo da Amazon e da Google, e isso representa, assim, estes que hoje eu vou perguntar, né, vou provocar vocês, estes modelos, né, mais contemporâneos, mais do nosso tempo, assim, modelos que trazem uma forma diferente, né, de lidar com as pessoas. O próprio ambiente é diferente, é um ambiente que chama para uma certa movimentação maior, por uma participação maior, por uma flexibilização maior. Então, os ambientes já são muito menos rigorosos e tal. E assim, Daiane, Aline, Jéssica e Cássia trouxeram esses exemplos. O Lucas falou da própria concessionária que trabalha, né, e como é que as coisas funcionam lá. O Guilherme falou das mudanças, também trouxe o seu exemplo pessoal e falou das mudanças. Aí tivemos alguns exemplos na área da educação, que eu até mencionei lá no próprio espaço, da Andressa falou da escola,
A Dauana falou dos cursos profissionalizantes, a Vitória falou da empresa que trabalha, né? Mais uma vez, Google foi citado por um trabalho em grupo da Julie, da Andressa, Emanuele, Leonardo e Vinícius, e aí foi indo. Leonardo falou novamente da Microsoft, como eu tinha dito. Guilherme, Fabiane, lá da Dana, né? O Fernando traz o exemplo pessoal, Michele, né? Não vamos poder entrar aqui muito profundamente, vou fazer um ou outro questionamento em seguida aqui, mas não dá para trazer, né, para debate todos os casos, senão esgotaria o tempo. Não teríamos tempo suficiente para falar de todos esses exemplos, que são exemplos muito interessantes, né? Tem o banco de ideias do Cicobi, tem estas reuniões sistemáticas, né, apareceu muitas vezes, então vários citaram essa coisa das reuniões sistemáticas, que a gente chegou a comentar na semana passada, muito rapidamente. Eu disse que tem algumas empresas que têm essa prática, assim, ó, por exemplo, na segunda-feira, às vezes até todos os dias, uma reunião de 5, 10 minutos, onde as pessoas nem sentam, né, ficam de pé, discutem assim, como é que estão as coisas e tal, o que vão fazer, qual é a ideia, o que pode ser corrigido, o que precisa ser aperfeiçoado, o que pode... Então, esta coisa das reuniões sistemáticas, seja diária, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, mas, enfim, está sistematizado, né? E precisa ser, isso é uma coisa importante, precisa ser bem organizada uma reunião, né? Uma reunião, tem muita reunião improdutiva, né? Então, a gente precisa também pensar sempre sobre produtividade nestes encontros de trabalho, né? Às vezes, tu tira muito pouco de encontros que duram, reuniões que duram 1, 2 horas, né, e de efetividade, de decisões, de ajustes, de processo de melhoria e tal, sai muito pouco. Então, essa coisa assim, ó, das reuniões serem planejadas, previamente preparadas, as pessoas que vão participar serem realmente pessoas que podem contribuir, que são necessárias para aquele encontro. Então, às vezes, são detalhes que fazem muita diferença no resultado que a gente vai ter nessas reuniões, e que foi mencionado assim por vários de vocês. Então, reunião é importante, sem dúvida, mas que sejam reuniões bem planejadas e bem executadas. E isso nem sempre é fácil. E aí vai, né? Fabiane, Fernando, a Michele, Daniel e Henrique, Nicole, o Rafael, a Letícia, falando de gestão participativa, a Deise, a Gabriela, a Gabriela Rocha e a Gabriela... Qual é o sobrenome da outra? Gabriela... Bom, mas enfim, as duas Gabriela trouxeram depoimentos. A Jennifer, depois um trabalho em grupo ali do Arthur, do Jonathan, do Lauro e do Mauro, falaram de 3 situações interessantes, da Philip Morris, do Estaleiro, da GKN, o programa de ideias da GKN, a Jéssica, o Matheus, e aí foi. E muitos, como eu disse, trazem essa coisa, então, né? Diego, Marinúbia, Luciane, Luísa, todos, Alessandra, Daiane, Thalita, Alice, Anderson, Amanda, Gabriela, Shirley, Jonathan, Malu e Maria Eduarda. Todos. Desculpa se não li algum. Aqui agora, mas lá eu li todos. E aí vou trazer muito rapidamente, mas pode ser na sequência desse depoimento que eu vou... desse relato ou da apresentação destes 2 sistemas de gestão de pessoas, depois a gente pode retomar, né, que foi muito assim... trazido essa questão da caixa de sugestões. Nós estamos falando de administração participativa, de gestão participativa, e vários de vocês trouxeram a questão das reuniões, e vários também falaram de caixa de sugestões. E teve alguns que falaram sobre a frustração dessa ideia, né? Quer dizer, porque é uma ideia interessante, é uma ideia que pode realmente, né, gerar muita melhoria e tal, mas, em alguns casos, como foi relatado, trouxe, num segundo momento, frustração, porque as pessoas davam as sugestões
nessa caixinha de sugestões, nesses programas, né, que incentivam a sugestão. Entretanto, não só não eram adotadas as sugestões, como não tinha retorno também do porquê que não eram adotadas, e ficava isso. E aí, com o tempo, o que começou a acontecer? Bom, não vou dar sugestão, né? Não serve a nada, vou ficar me preocupando, escrevendo, apresentando um projeto, um plano. Eles nem olham, porque se nem me dão retorno, né, como é que eu vou acreditar que eles estão se preocupando com isso? Então, o importante, né, mais do que é dar o retorno, não significa que tu vai adotar todas as sugestões, óbvio, né? Isso é uma lógica. Claro que tem ideias que todas as ideias tu vai ter que avaliar, vai ter que pensar, né, em alternativas e ver a viabilidade. Às vezes são boas ideias, mas a viabilidade da implantação de determinada ideia não existe ainda naquele momento, não existem as condições, né? Bom, e aí, claro, mas aí tu tem que chamar aquele que deu a ideia. Aí tu tem que conversar com a pessoa. Tu tem que explicar, tu tem que agradecer, tu tem que prestigiar, tu tem que aplaudir, tu tem que valorizar e dizer, olha, vamos estudar mais algumas formas, porque a ideia é boa, mas para ser viável nós temos esses entraves aqui, essas barreiras, essas dificuldades e tal. Precisamos vencer isso, vamos pensar junto. Não, tu está chamando para participação. E aí é bacana. Aí é interessante. Alguém gostaria de fazer referência? Falaram da metodologia Kaizen, mais de um. Né? Que mais? Trouxeram ali o exemplo o Jonatas e o Jonathan trouxeram o exemplo da competição e da premiação. A empresa fez uma competição. Então surgiram muitas coisas interessantes ali, né? Que nos permitem refletir, pensar, quem sabe até isso não pode. Então, é interessante nesses espaços que a gente cria, a gente dá uma olhada em tudo que está sendo colocado ali, porque daqui a pouco, isso é uma coisa que a gente pode pensar lá para a nossa empresa. Eu vou pensar, vou levar essa sugestão e tal. Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre que tenha me escapado aqui e tal, ou complementar, enriquecer sobre essa nossa reflexão da semana passada, da gestão participativa e do programa de sugestões, do programa de sugestões? Alguém? Tudo tranquilo? Então tá. Então vamos para a descrição do primeiro modelo de gestão. Turma, não vão abrir as câmeras? Quem mais vai abrir câmeras? Eu quero vê-los. De uma turma de 38, eu tenho 5 pessoas que eu vejo. 6. Obrigado, Laura. 7. Obrigado, Graziela. Galera de TI não aparece, ô professor. Eu vou ter que puxar a orelha da galera de TI. Não, a gente não usa em nenhum curso, não vai Aliás, ser aqui que a gente vai usar. mas aí eu puxo a orelha da galera de TI, começando por casa. Já falei da Alessandra, minha filha, já falei do meu filho músico, mas eu tenho um filho TI também, tá cheio de filho por aí. Eu vou ter história para todos. E tem um da TI. E eu faço ele abrir a câmera também. Quando quer falar comigo, abre essa câmera. Ele não gosta mesmo. Tu tá certo, Jonathan. Perfis. São perfis, né? A gente Vamos não lá. gosta nem de falar e nem de aparecer, assim, ó, o mínimo possível. Mas tu é falante. Tu é falante. E tem Mas que é que falar. daí muda um Tem que pouquinho do falar. perfil É porque eu isso. trabalho com a música, né? Daí muda um É pouquinho do isso. perfil, né? É isso aí. É isso aí. Contrabalanço. Contrabalanço. Pessoal, olha só. Eu vou descrever 2 ambientes. Vou descrever 2 ambientes. Eu quero reforçar que esse nosso espaço aqui é isso aí, é conversar, é comentar, pode interromper, abre o microfone, não tem problema, tá? O importante é isso.
Eu vou descrevendo, mas sempre que tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma complementação, podem me interromper. Tem uma empresa, e é real, isso não é uma história, isso é fato. Tem uma empresa que funciona, né, como muitas outras, de uma maneira de uma maneira em que tem a jornada de trabalho delimitada dentro do horário diário, e esta jornada de trabalho, para que os trabalhadores dessa empresa possam, né, receber a sua remuneração, essa jornada é controlada, ou seja, tem registro ponto. Tem muitas empresas que têm registro ponto. Algumas empresas que vocês, inclusive, mencionaram ali, hoje já têm sistemas flexíveis, né? Já tem uma certa flexibilidade com relação a esse controle, mas a gente sabe que o registro do horário de trabalho, né? Daqui a pouco, numa discussão na Justiça do Trabalho, alguma demanda judicial, demanda trabalhista, pode ser importante ter todos os registros, né? Senão ele vai alegar que fez horas extras ou coisa assim. Não, está aqui, está tudo registrado. Então, esta empresa que eu vou descrever, assim, algumas características dela, começa por esse aspecto. Todo mundo tem que registrar a sua entrada, registrar a sua saída no intervalo, registrar o seu retorno depois do intervalo, registrar a sua saída no final do expediente. Quando as pessoas chegam nesta empresa e registram no cartão, no registro ponto ali, a sua chegada, elas, a partir daquele momento, não vão mais acessar o seu celular. Porque, né, enfim, o celular, os meios de comunicação para o trabalho estão postos e disponibilizados para os profissionais. Mas o celular é uma questão muito pessoal, né? E ali não é lugar para usar o celular, tampouco, né, se for acessar computador e tal, tampouco, né, ter acesso a redes sociais ou a questões pessoais, e-mail pessoal e tal. Não, estritamente profissional. Essa empresa entende que, por uma questão de ordem, de organização, de apresentação, de se passar a ideia de igualdade de tratamentos, é fundamental o uniforme. E, por consequência, todos precisam, rigorosamente, quando chegam e registram seu ponto e desligam o celular, estão já devidamente uniformizados. Claro que na sua estação de trabalho é inconcebível se pensar, por exemplo, em levar um quadro com a foto, né, do filho, da filha, do namorado, da namorada, coisa assim. Isso são coisas que não dizem respeito a um ambiente profissional. Então, no ambiente de trabalho, não. Coisas pessoais, não. Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. E só se trata de assuntos de trabalho. Aqui não tem, né, espaço para as questões pessoais. Às 8 horas vocês chegam e vocês vão trabalhar. Meio-dia, vocês vão almoçar. Bom, aí, meio-dia, tu registrou ali a tua saída, tu vai almoçar onde tu quiser, com quem tu quiser, tu vai fazer o que tu bem quiser da tua vida. Porque aí tu deixa de estar comprometido comigo, tu estás no teu horário e a vida é tua. Eu não quero saber, não vou fazer contato contigo, não tem. Mas à 1h30, tu volta para cá e, mais uma vez, a tua relação comigo é, né, de absoluto compromisso e, por consequência,
Deixe-se de lado as questões pessoais, porque tu vais trabalhar agora. E assim é, até o final do expediente. Quando, então, tu volta para a tua vida pessoal, em hipótese alguma, eu vou te ligar, eu vou te mandar um WhatsApp, eu vou querer saber alguma coisa, né, depois que tu for embora, eu vou querer tratar de alguma questão do trabalho depois disso. Não. Assim como tu tem que respeitar o horário de trabalho, eu tenho que respeitar né, a tua vida pessoal, o teu horário. E é isto. Agora amanhã às 8, bom, amanhã às 8, uniforme, cartão ponto, regras, disciplina, nada de relacionamentos ou questões pessoais. E é assim. E é assim que funciona. Vocês acham que essa empresa tem espaço nos dias de hoje ou essa é uma empresa que está perdendo espaço, está perdendo competitividade, está perdendo a capacidade de se desenvolver, está perdendo a conexão com este outro mundo, né, que é um mundo que não desliga nunca mais? Será que ainda existe empresa assim? Será que realmente isto é uma empresa que ainda está no mercado? Ou isso está num lugar do passado? Bom, é uma empresa que existe, sim, tá? E que está no mercado. Ok? Está no mercado. Essa é uma empresa. Agora eu quero descrever uma outra empresa. Uma outra empresa. Que funciona mais ou menos assim. Bom, o horário que tu vai chegar, tu é que sabe. Tu é que sabe. O horário que tu vai sair, tu é que sabe. Essa coisa de registro, ponto, não. Ninguém vai ficar registrando e controlando o horário que tu vai chegar e o horário que tu vai sair. Uniforme? Olha, se vocês aí do setor, se vocês querem, querem, se não querem, não querem. Agora, se querem, uniforme é uniformidade. Se vocês querem, então, bom, aí conversem vocês aí, né, do setor e definam cor, modelo e tal. Se quiserem, se não quiserem, também não precisa. Uniforme, isso aqui, né? Então, horário também não. A estação de trabalho de vocês aí, vocês é que sabem. Vocês é que montam ela, vocês é que organizam ela, vocês que definem como vai ser. Se vocês quiserem levar uma muda de um abacateiro como aquele que eu tenho lá atrás, para o meio da sala, pode levar o que tu quiser. Quer plantar um pinheiro aí do lado da tua mesa? Pode. O que tu quiser. Quer pintar as paredes aí do lugar que tu tá? Quer trocar aí o móvel? Tu é que sabe. Tu é que sabe. Aliás, na nossa empresa, vocês sabem que tem uma área lá, né? Um pátio, né, do lado aqui do prédio. E vocês já viram, né? Que tem um arvoredo, tem umas sombras gostosas, bacanas ali fora, já viram, né? Vocês repararam que tem essas redes de nordestinos lá entre as árvores? Fiquem à vontade. Quando quiserem. Quando quiserem. 9 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, quer ir lá, deitar um pouquinho, olhar para o céu, descansar. Fica à vontade. Tu é que sabe. Tu é que sabe. Aliás, outra coisa também na nossa empresa. A nossa empresa, nós
pensamos aqui o seguinte: durante muito tempo, né, as pessoas vão trabalhando, no período das suas vidas que é o período de maior vitalidade e energia e capacidades, certo? Nós temos a fase de crescimento, a infância, né? A fase adulta e a fase do envelhecimento. A fase do envelhecimento, começamos a perder as nossas capacidades. A fase da infância, estamos ainda adquirindo as nossas capacidades. E a fase adulta é a fase da maior capacidade, né? Onde temos a maior capacidade. Entretanto, nesta fase adulta que temos realmente a maior capacidade, também é a fase em que supostamente poderíamos, deveríamos ou poderíamos aproveitar mais a vida. Porque aí na melhor fase, na fase de mais energia, vitalidade, nós estamos dentro das empresas trabalhando. E depois que eu me aposento, aí eu posso desfrutar da vida, mas depois que eu me aposento, eu já não tenho, né? Porque o salário do aposentado é baixo, restringe-se, né, o seu poder aquisitivo, as suas condições de melhor vida, e também a saúde já não ajuda. Como é que eu vou desfrutar da vida só lá na frente? Quando já não tenho mais tanta saúde, e talvez o dinheiro que eu receba seja um dinheiro para exatamente, né, suportar os gastos com a preservação da saúde. E no início da jornada, bom, eu estou crescendo ainda e não me fiz, né, suficientemente maduro financeiramente para ter uma vida mais tranquila. Agora, no momento que eu tenho mais energia e mais vitalidade, esse é o momento que eu poderia desfrutar mais das coisas boas da vida. Mas estou dentro da empresa. E nós, desta empresa, pensamos nisso. E, por consequência, nós temos um plano chamado Aposente-se um pouco de nós. Aposente-se um pouco de nós. Como é que funciona esse programa? Por exemplo, quarta-feira. Quarta-feira tu deveria vir trabalhar. Nós acertamos uma relação de trabalho e pagamos um salário para ti. Se a quarta-feira, que é um dia que tu deveria trabalhar, e nós pagamos um salário para ti, se tu não quiseres vir trabalhar na quarta-feira, tu nos avisa e vai fazer parte desse programa Aposente-se um pouco de nós, tu não vem trabalhar. E nós te vendemos então, né? Porque nós compramos o teu dia para tu vir trabalhar. Mas como tu quer ele de volta, nós te vendemos ele pela metade do valor. Então, se eu te paguei R$10, R$100 pelo teu dia de trabalho, tu pode recomprar ele e não vir trabalhar pela metade do valor dele. Paga só a metade para nós. Nós te pagamos o salário integral e tu recompra o teu dia de folga pagando só a metade. E vai aproveitar a vida. Vai surfar. Não vai ser com 80 anos que tu vai surfar, vai ser agora. Vai curtir mais a vida. Aí, volta aqui e tal. Esse é um programa que instituímos aqui na nossa empresa também. Enfim. Vem quando tu acha que tem que vir, chega a hora que tu acha que tem que chegar, vai embora a hora que tu acha que tu deve ir. Se quiser ir lá descansar, pode descansar. Cria as condições que tu acha que são as melhores para o teu exercício profissional, para o teu ambiente, para a tua... Né? Criamos esses programas aí de valorização da vida e de melhorar a qualidade de vida. É isso aí. Essa é a nossa empresa. Vocês acreditam que possa ter uma empresa assim? Vocês acreditam que pode funcionar uma empresa nestes moldes? Funcionaria uma empresa assim?
Quero ouvir vozes, quero ouvir. Eu acredito que não, né? Porque, claro, aquela coisa muito hierarquizada, com um chefe que manda, que os outros obedecem, que só manda, mas não trabalha também. Eu acredito que é uma coisa que também está muito ultrapassada. Mas dessa forma também eu acredito que não dê certo, porque não há um compromisso, não há a quem respeitar, então dessa forma fica tudo muito solto, né? E aí, querendo ou não, as pessoas acabam não fazendo, fica de qualquer jeito, não vai ter produtividade, não vai ter rentabilidade. Acredito que não daria certo. Obrigado, Alice. Alice sempre participando. Quem mais gostaria de dar uma opinião? A Graziella escreveu aqui, só se for no Google. Fala, Graziella. Boa noite, professor, colegas. Conexão tá meio ruim, ainda mais com chuva. Eu conheci um departamento do Google em Gramado quando eu fazia programação, e é não assim tão flexível, mas era mais ou menos isso aí. Então a Graziella não só sugere que no Google possa ser assim, como diz que sim, conheceu e tem flexibilidade. Não tanto, mas tem. Né? Bom, esse não tanto é que talvez a gente tenha que considerar até onde, né? Que foi o que a Alice colocou. Olha, eu acho que assim, desta forma, acho que tu perde o controle. Tu vai. O que vocês acham? Quero ouvir mais. Quero ouvir mais opiniões sobre os dois. Falem sobre os dois. Eu concordo com a colega ali, a Alice, no que ela falou, porque nada na vida, se tu não tiver um pouco de regra, não vai funcionar. Então, uma empresa assim, né, do segundo exemplo, se abrir uma empresa assim, eu acho que não, se durar um mês é muito, não existe. Assim como rigidez demais também vai afetar o funcionamento. Por exemplo, que eu coloquei lá no exemplo da Estara, eu moro em Nometrô, Rio Grande do Sul, meu marido trabalha na Estara, e lá o funcionamento deles, eles não podem usar os celulares particulares. Só quem pode usar telefone lá dentro são supervisores, coordenadores e gerentes. Meu marido, ele é coordenador, então lá eles dão um celular da firma para ser usado, né? É um número profissional, para questões profissionais, é isso aí. Isso, que eles usam. Os computadores não podem ter acesso a Facebook, Instagram, essas coisas assim. E a rentabilidade deles é incrível. Cada ano eles faturam mais, os funcionários ganham cursos, ganham incentivo, eles ganham o PLR todo ano. Então, eles são incentivados também, sabe? E é uma empresa, assim, que tem bastante procura para o pessoal trabalhar. O pessoal procura bastante, quer trabalhar lá. Legal. Então, olha só, o exemplo da Natane é muito interessante porque se aproxima, de certa forma, do primeiro modelo, que estabelece as regras. Né? Não, mas redes só sociais, não. Fala, Natane. Eles não são rígidos ao extremo, né? O uniforme só quem usa é o pessoal do chão da fábrica, né? Mas o pessoal do chão da fábrica tem que usar o uniforme. Tem que usar. Tem que usar. Ok, é uma regra. Tem que usar o uniforme. O pessoal que trabalha nos escritórios usa se quer, mas a maioria prefere usar a camisa ou polo, por questão de estar mostrando que trabalha naquele lugar, né? Porque o chão de fábrica, como é máquina, eles dão os IPIs, então tem que usar por questão de segurança, né? Sim, perfeito. Mas aquele primeiro exemplo, talvez na forma com que eu fui descrevendo ele,
pudesse representar assim, uma empresa muito rigorosa. Mas o que tu trouxe, Natane, não é muito diferente do que eu falei, né? Celular, não. Mas no horário. Redes sociais, não. Uniforme? Até alguns anos atrás podiam usar. Mas devido a alguns problemas que deu, sabe? Devido ao uso do telefone, então eles tiraram, eles cortaram. Sim. Legal, interessante. Fabiane. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que os dois cenários existem, né? Até porque nós temos aí uma diversidade de áreas de atuação, né? E o que a Natane trouxe, o que a Alice também trouxe, eu concordo com ambas, porque dependendo na empresa onde o esposo da Natane trabalha e também talvez na empresa que o meu esposo trabalha, seja necessário ter essas questões de regras até para preservar a segurança do colaborador. Porque daqui a pouco ele vai estar lá operando uma máquina, né? Mas aí também tem aquela questão de estar dando a espiadinha no celular. E aí pode ocasionar, né, ali um problema tanto para ele, como também para gerar um problema para os demais colegas, para a própria empresa. Mas existem áreas também, tipo, daqui a pouco, áreas comerciais que precisam ter essa interação, áreas de criação, tipo lá que a colega falou que no Google, né, eles precisam ter esse espaço, né, de talvez de relaxar, de poder buscar outros conhecimentos, inspirações, né, então eu acho que é muito da área, né, de atuação e segmento, né, que a empresa está inserida. Legal, Fabiane, legal teu ponto de vista, tua leitura. Quem mais gostaria? Cada caso é um caso, né? Jonathan e depois Daiane, pode ser? Não, eu só ia complementar. Cada caso é um caso, né? Que nem a colega comentou, empresas em casos tipo que tá um operador de máquinas, esses fatores aí é necessária atenção total no trabalho, porque pode acontecer um acidente, pode dar um imprevisto e isso acaba acarretando, né, no funcionamento da empresa inteira, né? Um erro de um funcionário de uma máquina pode parar a empresa por dias, dependendo do problema que pode acontecer, né? Então, nesses casos, é necessário, sim, que seja bem regrado. Agora, empresas mais voltadas a TI, que usa muito a criatividade, a mente, que tu esforça muito a tua cabeça, né, o teu cérebro, tu precisa, sim, ter momentos de descanso, momentos de lazer, e ter uma flexibilidade com isso, porque eu já trabalhei numa empresa de manutenção de computadores aqui da cidade, né? E lá era bem regrado, assim, questão de não podia fazer nada. Tu tinha que entrar no laboratório, trabalhar nas máquinas nos computadores, no caso, né? E no momento que tu saía da firma, aí sim, né? Mas dentro da loja era bem regrado. E isso, cara, para mim foi horrível, foi uma experiência horrível, porque chegava no meio da tarde eu tava com a minha cabeça explodindo assim de estresse, que eu não aguentava mais. E tanto é que eu saí, em 2 meses eu saí da loja, né? Não fiquei. Mas cada caso é um caso. Eu acho que assim, ó, casos extremos em situações extremas, casos flexíveis em situações que pode e deve ser mais flexível para o bem-estar do funcionário, né? Legal, muito bom. Daiane? Não, o que eu ia dizer, eu acho assim, ó, toda regra tem a sua exceção, né? Mas agora eu trabalho em loja. Então, há uma necessidade grande de tu estar portando o telefone para te chamar o cliente no WhatsApp, fazer propaganda, e os clientes já estão mais ou menos acostumados com isso. Eles mesmos vêm e mandam mensagem chamando, perguntando antes de ir até a loja. Então, eu acho que cresceu muito essa parte do celular, assim, nas empresas. É claro que tem empresas que não aceitam, né? Toda regra tem a sua exceção, e conforme o crescimento da empresa, eu acho que loja já tem um crescimento maior para fazer a propaganda no WhatsApp,
e eles vendem por ali também, então acaba sendo uma necessidade para tal empresa, né? Complementando que nem a Daiane falou, geralmente os vendedores sempre têm uma meta, né? Então, por causa da meta, a gente pode usar o nosso celular e o celular da empresa que tem. Eu trabalhava numa loja de roupa e a gente podia, porque chegava no final do dia, às vezes tinha pouca venda, a gerente falava, vamos pegar os telefones, vamos mandar para os amigos, para os parentes, vamos chamar cliente, porque tá difícil. E aí, então, todo mundo começou a ficar mais perto do celular, do WhatsApp, usar Instagram, usar Messenger, usar... Através de tudo, sempre vai uma venda, né? Então, para cada caso é um caso. Tem empresas que não tem motivo para porque o funcionário usar celular, como dos outros colegas que citaram, mas que nem no caso de vendedor eles deixam. Só muito complementando, bem. Thalita, Fala, Jonathan. Realmente, questão de venda, hoje em dia, tu trabalha muito mais usando telefone do que atendendo presencialmente. Eu trabalhei depois, quando eu saí dessa empresa de TI, eu trabalhei numa loja de instrumentos musicais, né, que é a minha segunda área, digamos assim, e fiquei mais de ano lá e sempre telefone na mão, e mandando o produto para os clientes, anunciando o produto, negociando, fazendo venda, e a pessoa que trabalha no setor de marketing, venda, setor comercial, é indispensável o uso do telefone hoje, porque o WhatsApp se tornou a ferramenta mais poderosa de venda junto com as redes sociais, né? Legal, Jonathan. O Lauro coloca ali que também crê que esses dois casos são dois extremos. O ideal, na visão do Lauro, é que haja um equilíbrio, adequando caso a caso, que é assim o que está dominando assim as manifestações, né? Depende da empresa, depende do ramo de atividade, depende do tipo. Fabiane. E até mesmo trazendo as questões, né, da Daiane, da Thalita, do Jonathan e do Lauro, é exatamente a questão de entender, né, o entendimento dentro da organização. Tem setores que realmente não vão conseguir, mas dentro dessa mesma organização, que a linha de produção não consegue, existe o comercial, existe lá a controladoria, o pessoal de exportação e importação, que dependendo, tem empresas que hoje, com a pandemia, eles conseguiram alocar os seus colaboradores até para o home office, para o conforto da sua casa, e a produtividade não foi, né? No início se pensava, né, que seria afetada, diminuísse a produtividade, não ia entregar, mas teve o entendimento que não, que tem questões de custos para a empresa, daqui a pouco o colaborador pode dar continuidade, né? E de ter home office, ter essa flexibilidade, porque ele consegue manter ou até mesmo melhorou a sua produtividade. Eu acho que a pandemia, embora fez crescer um pouco isso, porque tinha muitas pessoas que não usavam o telefone. Então, viram naquela situação de dificuldade que elas precisavam inventar, sei lá, alguma coisa. Então, eu acho que cresceu daí ainda mais o uso do WhatsApp, do celular, enfim, porque tiveram que se modernizar, digamos assim, né, para tentar vender naquela época que tudo estava fechado. Legal. Pai, eu gosto de polêmica e não está dando polêmica. Eu procuro, assim, os exemplos e tal, e aí venho entusiasmado. Hoje vai dar polêmica, hoje vai dar confusão. Aí todo mundo tem a mesma opinião, todo mundo concorda que realmente... Tá. Aí é difícil. Como é que vai render o debate assim? Como é que vai render o debate? Mas eu esqueci de contar duas coisas. E aí, quando vocês começaram a falar aí sobre... A historinha não foi bem contada, então. Não foi, mas foi incompleta. Foi incompleta. E quando vocês começaram a falar do ramo de atividade e tal, que isso influencia, porque afinal de contas... Aí eu lembrei, e eu não falei o ramo, né? Claro. Porque realmente, uma empresa é uma indústria metal-mecânica.
indústria metalmecânica, chão de fábrica, indústria metalúrgica. E a outra empresa é uma empresa de comunicação. Uma empresa de comunicação e publicidade. Mas eu disse que eu gosto de polêmica. Por isso que eu trouxe esses dois exemplos. Porque a primeira empresa é a empresa de comunicação. E a segunda empresa é a indústria. E agora eu gostaria de ouvi-los de novo. Porque a primeira é uma empresa de comunicação. E funciona bem. Com todo aquele rigor. E a segunda é uma indústria. E funciona bem. Com toda aquela liberdade. Ronei abriu o microfone e eu estou me ouvindo. Boa noite. Fala, Ronei. Boa noite, professor. É o seguinte, boa noite aos colegas aí. É o seguinte, eu trabalho na indústria aqui em Manaus, né? E a gente trabalha mesmo que nessa, não digamos que com uma rigidez ali, uma rigidez de, não, você vai para a produção, você não pode levar o seu celular. Porque hoje, com a pandemia que o país está vivendo esse caos na saúde, né? Até facilita para o colaborador. Se ele levar o celular, ele trabalha mais, digamos que, se eu tenho alguém doente em casa, eu tenho aquela certeza que o meu líder ou o meu gestor, no momento, ele tem essa flexibilidade de deixar, não eu atender, lógico, que é o que no nosso caso, a gente não deixa os colaboradores atender no seu posto, mas eles sinalizam, eles fazem como a gente aqui faz, levanta a mão aqui no Meet, e eu estou precisando atender meu celular. Ou nos avisa com antecedência, eu vou necessitar a qualquer momento atender meu celular. Então, essa flexibilidade que a gente usa no chão de fábrica, né, que é como a gente fala, né, ajuda a nossa produção. Porque já teve casos da gente bloquear ali a ida do aparelho para as linhas de produção e a gente ter alguns problemas. Não sei se o celular... Eu não sei, eu sei, né? O celular hoje já faz, bem dizer, parte da vida de todo mundo. Mais ainda nessa pandemia. Então a gente flexibilizou a saída do celular. Só não pode mexer, lógico, no momento ali. Se eu tenho alguma coisa grave ali, eu saio do meu posto e mesmo que pare a linha ali, já é um sinal ali para o líder ir lá, olha o que está acontecendo, vamos ver. E agora a questão de uniformes é padrão. Isso aí na linha não pode estar sem os EPI. Uniforme, que seria a bata antitática, boné, protetor ocular, protetor auditivo, tudo tem que estar isso a gente não abre mão, que até mesmo pela segurança do colaborador. Mas em virtude de, como o senhor citou, do primeiro caso, né? Horário de almoço ali, você vai, você bate seu ponto, você sai para onde você quer, você não tem, digamos que vínculo comigo, que isso aí é relativo, né? Se o senhor sai hoje de casa para a empresa, o senhor já tem um vínculo, independente do senhor ter saído para o seu horário de almoço ou não. Isso se eu não estou muito enganado, isso Mas não, CLT. É fato, mas tu não tens... Eles não vão ser acionados, não vai ser chamado para resolver alguma questão fora do teu horário, né? Sim. Isso aí geraria hora extra, no caso. Aí. Legal, Ronei. Obrigado pelo depoimento. Mas agora... Só que tem que fechar o teu... Isso, obrigado. Mas agora eu quero retomar, né? Porque, afinal de contas, a
a gente tem uma situação diferente. A empresa que agora há pouco vocês concordavam que seria interessante um lugar mais flexível, livre, né? Vai lá, vai para a rede lá descansar um pouquinho, pensar, ter ideias, criatividade e tal. Não, essa empresa é a fábrica. E a agência tem que cumprir horário, tem aquele rigor. O que a gente pensa disto agora, hein? Não que, Fabiane já vai falar, não que tudo que vocês disseram não esteja certo. Realmente, esta é a lógica. Mas eu trouxe 2 casos que fogem desta lógica, exatamente porque nós estamos falando de modelos. E modelo, bom, esse é o padrão, esse é o modelo, mas daqui a pouco tem uma coisa completamente, né, virada, o oposto, uma coisa inconcebível, inimaginável, inaceitável, e que está funcionando. Então, até que ponto realmente isto pode ser um modelo ou que outras variáveis podem ser mais importantes do que atividade, que é importante. Que, digamos, estabelece esse padrão, esse modelo. Ah, não, é assim que está funcionando e é assim que a gente vai seguir, e todas vão seguindo o mesmo padrão, até que chega um e que diz, não, mas quem disse que tem que ser assim? Ah, não, mas sempre foi assim, e é assim que está dando certo. Tá dando certo, mas será que não tem uma forma que possa dar outro resultado e melhor ainda? De vez em quando chega, né? Alguns contestadores, inquietos, revolucionários, e que pensam modelos diferentes, ou que pensam sistemas, formas diferentes dos modelos. Fala, Fabiane. Professor, até olhando assim, tentando imaginar, a gente não consegue, né? Eu não consigo entender, tipo, uma linha de produção daqui a pouco parar, porque um colaborador, né? Eu vou lá na rede dar uma descansada, porque agora eu preciso. Como o colega amanhã, lá. Amanhã eu não vou, amanhã eu vou surfar. Como o Ronei disse, claro, é uma questão de cultura que, como a Dauana trouxe, a Dauana, eu acho, na aula anterior, falou lá no caso da John Deere, né? Que tipo que os líderes preparam os colaboradores e eles vestem a camiseta sabendo o quanto eles precisam entregar. Então tem esse comprometimento, não é uma coisa da noite para o dia, assim, né? Tipo, se o Ronei precisou atender o telefone, se foi dada essa flexibilidade para eles dentro ali do setor deles, eles conquistaram, né? Esse acesso, né? Essa confiança, porque eles viram que não mudava e daqui a pouco, realmente, como o Ronei nos trouxe, era um fator mais, tipo assim, né, de, tipo, a família tá bem, as pessoas estão bem, eu estou tranquilo, porque o celular hoje, se a gente não tem conexão com o mundo, a gente se sente perdido, realmente, né? Então, mas eu acho que depende muito de como a empresa insere isso, eu não consigo, claro, dependendo do setor, ou daqui a pouco, a empresa, eles conquistaram eles sabem do quanto eles precisam entregar, e, tipo, por mais que tenha a disposição deles, né, não é em qualquer momento que eles conseguem se ausentar sem entregar os seus resultados, a sua meta, né, o seu objetivo. Mas é um ambiente, como o senhor comentou antes, que, tipo assim, me faz querer estar ali dentro daquela empresa, me faz querer aproveitar, usufruir, né, o próprio ambiente, a liderança ali entende, né? Mas não que eu possa, em qualquer momento, tirar o sapato de segurança e ir lá tirar né? Tipo, no meu horário de almoço, daqui a pouco eu tenho, né? Eu almocei, tenho o meu tempo, eu vou lá aproveitar a rede que está à disposição, o puff, e vou jogar as pernas para o ar. Fabiane, será que eu consigo... Muito legal essa tua leitura. Será que a gente pode, então, a partir do que tu disseste, lembrar, recuperar uma frase que vocês já ouviram? Liberdade com responsabilidade. Será que tem a ver com isto? Mas quanta liberdade! Bom, eu falei de tudo que eles oferecem em termos de liberdade. Mas será que é só isso? Terminou ali, façam o que quiserem, ponto. Não.
tem a responsabilidade também, que nós temos que conversar, né? Nós falamos sobre liberdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade. E aí, tu tocou no ponto. Quer dizer, nós sabemos, discutimos, pode ser uma gestão participativa, possivelmente é. Vamos discutir, estabelecer em conjunto as metas, vamos ver o que significa, né, produzirmos, entregarmos isso, o que significa para a sobrevivência da empresa, do negócio, da nossa atividade, fazermos isto ou termos que fazer mais e tal. Vamos discutir tudo isso. A partir disso, vamos assumir os nossos compromissos e responsabilidades e a forma, bom, cada um é maduro o suficiente para saber a forma que vai tocar para alcançar suas metas. E aí entra num outro aspecto. Então, liberdade, mas com responsabilidade e cada um sabe, cada um é maduro o suficiente para saber como vai fazer isso. Então, antes da Natane, talvez até a Natane, o que vai comentar, possa passar por isso, não sei, mas eu quero já largar uma questão. Quem de vocês se sentiria, ou gostaria, ou se sentiria melhor trabalhando na empresa A? Quem de vocês se sentiria melhor ou gostaria de trabalhar na empresa B? E um pouquinho mais adiante. Será que as pessoas que trabalham na empresa A conseguiriam trabalhar da mesma forma, teriam o mesmo... né, gostariam e trabalhariam bem na empresa B? Será que a pessoa que trabalha na A consegue trabalhar na B? E vice-versa? Natane. Eu só queria complementar antes do que a colega tinha falado, que eu acho que a empresa, então, da segunda opção, que tem toda aquela liberdade, pode ter duas opções de resultado. Ou pode dar muito certo, né, porque os colaboradores se sentem valorizados, a empresa acredita que eles são responsáveis, né, que eles vão usufruir de tudo aquilo da melhor forma possível, ou vai dar muito errado porque eles vão acabar passando do limite, né, vão acabar só usufruindo de tudo e esquecendo de trabalhar e não vão entregar resultado nenhum. Verdade, verdade. Verdade. Mas deu certo, Natane. Deu muito certo. Eu vou contar a história da empresa agora. Quer dizer, vou contar depois da gente conversar um pouquinho mais. Quem mais? O que vocês diriam? Quem é que gostaria de... Quem é que se sente assim entusiasmado para trabalhar na empresa A ou B? Ou quem trabalha em uma empresa parecida com a A ou parecida com a B? O que vocês acham? Eu acho que seria difícil ambos trabalhar em tal empresa, porque eu estou acostumado a trabalhar naquele rigoroso, digamos assim. Então, né, até eu me identificar que eu posso descansar, que eu posso pegar telefone, que eu posso parar, é um pouquinho já, né, até tu te habitar. Uhum. E o outro, que é suponhamos, naquela bagunça que dá certo, trabalhar ali rígido, bonitinho, ter que bater ponto, fazer horário, uniforme. Eu acho que ambos, para se encaixar um no outro, é meio difícil. E a bagunça, se continua assim, é porque tá dando certo, teve grandes resultados, né? E o outro é assim porque para ele ser rígido é o que interessa mais, é onde ele vê que dá mais produtividade para ele, no caso, né? Não sei o que seria, mas eu acho isso, né? Porque nós também criamos alguns, né? Nós passamos a acreditar em alguns formatos, talvez por características da atividade, então nós passamos a acreditar que a criatividade, de repente, né? Esses próprios recentes espaços, como já citaram tantas vezes, do Google e tal, daqui a pouco nos fazem crer, né, que isso tudo instiga a criatividade e tal. E sim, mas não
decisivamente ou necessariamente ou obrigatoriamente. Não significa que eu tenho que pintar isso aqui de muitas cores, que eu tenho que, né, transformar esse ambiente para ter mais criatividade. O Jefferson vai continuar sendo o Jefferson. Talvez tenha alguns estímulos a mais e tal, mas eu sou eu, as minhas ideias, as minhas concepções, a forma de pensar e tal, não vai se transformar, porque daqui a pouco eu mudei. Vai ter alguns estímulos e tal, mas diz muito mais respeito a características pessoais do que propriamente do ambiente. O ambiente pode, de alguma forma, estabelecer alguns estímulos e, principalmente, fortalecer alguns conceitos, né, algumas crenças. Ele fortalece, olha como nós aqui somos, né? Somos muito mais avançados, nós saímos daqueles regimes sólidos, rigorosos, aqui tudo é diferente, tem mais liberdade. Então, tu cria, né, esta ideia, esta crença e tal. Mas na prática são as pessoas, né? Na realidade são as pessoas. E aí, Daiane, Fábio, Natane, Alice, Thalita e todos, isso tem a ver, como vocês disseram, né? Tem a ver com perfil, porque sim, a pessoa que tem características alinhadas, adequadas àquele regime, àquela forma de trabalho, ela dificilmente vai se adaptar a outra forma. É perfil, é característica. E aqui eu tenho certeza que, né, destas 37 pessoas que estão aqui agora, algumas de vocês têm características mais adequadas, que seriam, né, se sentiriam melhor num regime mais marcado, mais delimitado, mais, né, é assim que funciona, as regras são essas e tal. E outros se sentiriam mais entusiasmados e produtivos em regimes menos marcados, mais livres, por perfil. Por perfil, né? Então, esse é um elemento muito importante. Características, perfis, encontrar a pessoa certa. Isto nós falamos já no segundo encontro e acho que eu falei no primeiro encontro. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que eu comentei, inclusive, assim, ó, muitos de vocês estão em áreas que vocês vão ser profissionais liberais, vocês vão ser, né, donos do próprio negócio e tal. E daqui a pouco vocês vão se aproximar de um sócio, de uma sócia e tal, para, né, ampliar o negócio, ou vou ter algumas outras pessoas. Escolher as pessoas certas. Avaliar o perfil é muito importante. E a diferença entre acertar e errar nas pessoas é sucesso e fracasso do teu negócio. É isso, porque as pessoas é que vão realmente fazer as coisas acontecer muito bem ou não. Eu não sei se foi Fábio ou Natane que pediu aqui na minha tela, eu vi que alguém Foi tinha eu, pedido. senhor, mas exatamente o que o senhor falou, por isso que eu abaixei a mão, que tá. era a questão da pessoa certa, né? A pessoa certa. Exatamente, quando a Daiane comentou do exemplo dela, né, da forma que ela trabalha, daqui a pouco, se ela não tiver uma supervisão, ela vai desenvolver o papel dela como ela já desenvolve, porque é dela isso, né? E ainda talvez melhor, porque hoje talvez ela, para muita coisa, ela não tome iniciativa, não que tu não tome, tá, Daiane? Mas, tipo, exemplo, né, tipo, porque a pessoa tem que, né, tipo, partir da outra. E daqui a pouco ela tendo essa liberdade, né, os números serão melhores porque ela vai tomar a iniciativa ou vai ter uma ideia, tipo, para aumentar as vendas dela, que antes talvez a pessoa achasse, não, isso não dá certo, tem que ser sempre desta forma, né? Não tem essa gestão participativa, talvez, né? E é a questão, acho que, da transformação que nós estamos vivendo, né? Da formação de pessoas, né? Tipo, de entendimento. Não, mas eu não falei de mim, eu só dei um exemplo só, eu trabalho em loja. Sim. E os meus colegas usam o telefone, entendeu? Não, mas independente. Não, sim, né? sim. É isso aí. E cada um de nós responde de uma forma. E sim, é importante lembrar, como a Nicole colocou ali, as lojas virtuais estão muito em alta, principalmente agora com a pandemia e tal. Antes, né, ela tinha observado.
Mas é isso, né? É isso. Claro que as empresas estão se transformando, estes espaços também vão, né, se modificando e tal, mas é importante a gente refletir sobre isso, que eles não são determinantes. Talvez, né, o discurso que vem por trás é que seja muito importante e a escolha das pessoas certas. Rapidamente, eu vou, para a gente fechar o nosso encontro, eu estava equivocado, eu achei que era 20h30, mas é às 20h24 que termina, precisamente. Então, né, esse é o horário do nosso encontro, mas tranquilo também se passar alguns minutos. Mas só para a gente trabalhar mais ou menos dentro dessa perspectiva que se tem de tempo, eu quero contar sobre esta empresa. Né? Esta que dá total liberdade. A que tem Rigor, que é uma agência de comunicação, é uma empresa alemã, e esse é um outro aspecto importante. A cultura. Os elementos culturais são importantes. A cultura, né, de um povo, as práticas e tal. Bom, e lá funciona muito bem. Esta pessoa que é dona desta agência, ela escreveu um livro traduzido para o português, chamado de Chega de Oba-Oba. Chega de Oba-Oba. Que é a Judith Merr. Judith Merr é esta empresária, né, que não tem, aqui as coisas são assim, 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 e para mim o modelo de gestão tem que ser esse. Agora, é o seguinte, a Judith também traz uma coisa muito importante, porque essa coisa de nos dar liberdade, daqui a pouco, é uma fantasia, é uma ilusão de tu ter liberdade, e empresas, né, que supostamente te dão liberdade, às 7 da noite, às 8 da noite, às 9 da noite, estão mandando WhatsApp para ti, querendo resolver o problema, e tu não desconecta da empresa nunca mais. E a Judith, ela bate muito em cima disso. Olha aqui, ó, 6 horas da tarde, eu não te incomodo mais, aí a tua vida e eu tenho que te respeitar. E quantas empresas realmente respeitam? Suposta liberdade, mas a gente tem que estar 24 horas conectado, atento, respondendo, etc. Isso é uma loucura. Então, tem este aspecto também que a gente precisa considerar e que é muito importante, né, nesta que é tão rigorosa assim, mas ela é rigorosa no cumprimento também do respeito aos trabalhadores, do respeito às pessoas que estão com ela. E às 18 horas, ela em hipótese alguma vai entrar em contato com as pessoas. E as pessoas têm a absoluta tranquilidade de que só vai voltar a tratar dos problemas da empresa amanhã às 8 horas. Agora eu quero cuidar da minha família, dos meus amigos, da minha vida. Né? Essa é da Judith. E, Natane, rapidamente, porque eu tenho que contar a outra também. Fala, Natane. Eu só queria complementar o que o senhor estava falando aí, professor, da questão de liberdade e da questão de estarem chamando toda hora. Por exemplo, meu marido, ele é coordenador, então ele tem um telefone da empresa, ele traz para casa, tem pessoas que chamam ele meia-noite, 1h da manhã. Então... E ele tem esse privilégio. Ele já não é mais uma exceção, isso cada vez é mais comum. Cada vez é mais comum. Ele tem esse privilégio, mas, né, esse privilégio acaba se tornando algo estressante. Muito, muito, muito. E aí, por outro lado, para a gente finalizar, o TDE dessa semana tá lá já abriu, tá? Lembrem-se que sempre vai fechar um dia antes, então na quinta-feira da próxima semana já encerra, e o TDE desta semana ele fala... Eu trouxe 3 questões ali disso, né, de gestão participativa e tal, e a terceira é, a partir das discussões e exemplos tratados em aula, você acredita que se possa eleger um modelo ideal de gestão de pessoas? Né? Bom, eu acho que agora vocês podem trazer, assim, de uma forma mais ampla, né, o quanto se pode ou não ter um modelo. Este cara que eu estava contando a história, que deu a liberdade e tal, a história vai ser difícil eu contar, vai ser um desafio. 5 minutos para contar. O pai dele é que fundou esta empresa em São Paulo, Brasil, tá? Então, em São Paulo, o pai dele funda esta indústria de metal mecânico e tal, etc.
E o pai dele, né, vai lá, a empresa vai crescendo, etc., uma empresa bem sucedida, e o filho um dia começa, então, jovem e tal, né, estudou administração, brigava muito com os professores nos bancos acadêmicos, era muito questionador, muito revolucionário e tal, mas estudou administração porque a ideia era exatamente ele seguir na empresa do pai, etc. E aí ele, então, começa também a trabalhar com o pai, mas as ideias dele não fecham com o pai. O pai é um cara muito parecido com aquele outro exemplo lá. O pai determina que naquela indústria, obviamente, tem que ter horário, tem que ter uniforme, tem que ter isso, tem que ter aquilo, regras, regras, regras e regras, como, né, se imagina para uma indústria. E o filho, não, né? Não é assim, não, acho que não, mas muito inteligente. Aí estudou nos Estados Unidos e tal. Mas muito inquieto, muito, né, contestador. E sempre discutindo muito com o pai com relação a esse rigor e as formas com que deveria ser conduzida a empresa. Sempre discutindo muito, até que o pai, em determinado momento, diz, bom, está na hora de eu me aposentar, cansei também de brigar contigo, quer saber de uma coisa? A empresa é tua, faz o que tu bem entender com ela. É tua, toca aí do jeito que tu quiser. Este cara escreve um livro com as ideias dele quando ele assume a empresa, e na década de 90, quando ele assume a empresa, ele escreve um livro, e este livro ele é traduzido para mais de 40 idiomas. Esse livro é um best-seller da área de gestão de negócios no mundo inteiro na década de 90, vende muito. Esse livro ele acaba fazendo com que este rapaz dê palestras no mundo todo pela forma revolucionária com que ele estava sugerindo que deveriam as empresas ser administradas, geridas. O nome dele é Ricardo Sandler, e aí ele, então, escreve este livro que é o Virando a Própria Mesa. O nome já é um nome sugestivo. Ele chega e vira a própria mesa. Ele vai conduzir a empresa de uma forma completamente diferente daquilo que, né, se convencionava e se acreditava ser o modelo ideal. E ele cria esse programa do aposente-se um pouco da Cenco, ele cria esses espaços de liberdade e tal, numa indústria. E aí vocês acham que as pessoas que trabalhavam com o pai dele se adaptaram a esta nova forma? Foi tudo maravilhoso? Foi uma festa? Não, claro que não. Ele teve que trocar muita gente, especialmente aqueles que faziam parte da diretoria e tal, né? Impossível trabalhar com esse rapaz vai colocar tudo a perder, né? Vai terminar. E uma empresa que tinha um faturamento milionário, anos depois se transforma num grupo com faturamento bilionário, graças a esta forma maluca, louca de administrar. Em 2006, quase mais de 15 anos depois, ele escreve outro livro, chamado Você Está Louco? É a foto dele na capa, e Ricardo Sandler escreve Você Está Louco, que foi a frase que ele mais ouviu nesse período todo. Mas tu tá louco fazer isso? Mas você tá louco fazer isso? E ele foi acreditando, né, nesta forma e obteve sucesso e 15, 16 anos depois, escreve aí a trajetória, as conquistas, como as coisas aconteceram, os programas que foram instituídos, né, as dificuldades, os problemas, mas, acima de tudo, os êxitos e conquistas e o sucesso. Você Está Louco é um livro muito interessante, ele conta essa vida louca dele, né, e essa forma completamente diferente, que nos leva, por fim, a refletir sobre realmente o quanto a questão que foi uma das coisas que foram colocadas bem no início, deixa eu ver aqui, comprometimento. A Karine, não sei se a Karine está aqui ainda, a Karine escreveu, na minha opinião, essa primeira empresa não acredita no comprometimento de seus funcionários em realizar suas tarefas. Aqui era início da noite, nós estávamos começando a refletir sobre essas formas e tal,
Mas a palavra comprometimento, que eu lembro que ela escreveu e eu li e me chamou a atenção, tem tudo a ver com estes dois sistemas e com qualquer outro sistema que se possa conceber. Eu não preciso ser Ricardo Sandler, eu não preciso ser Judith Mer, eu posso estar em qualquer lugar entre estes dois extremos, né? Porque são realmente exemplos muito interessantes e quase que se pode colocar eles assim, né, em posições mais extremadas. Mas eu posso estar em qualquer lugar neste meio. O importante é que eu consiga pessoas que estejam comprometidas, que compartilhem das mesmas ideias, dos mesmos propósitos. Lembram que a gente falou sobre propósito e sobre compartilhar propósitos, sobre, né, ter os mesmos propósitos? É isto. E ele foi trocando as pessoas e foi trazendo para si, o Ricardo, pessoas que tinham essa visão, que tinham essa crença, que compreendiam, né, a forma com que ele estava propondo. E aceitaram. E as coisas aconteceram. E deram muito certo, né? Então fica isso como reflexão para hoje. Está ali o TDE. Façam lá os seus... Tragam as suas opiniões. O bacana é participar. Não vamos ficar preocupados. Mas será que eu devo escrever isso? Talvez não seja certo. Não tem o certo e errado. Tem opinião. E eu quero ouvir a opinião de todos, né, para que a gente possa, então, ampliar os nossos horizontes. Participem. Semana que vem retornamos. Muito obrigado, Fabi, Natane, Alice, Thalita, Daiane. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Ronei. Muito obrigado, Graziella. Muito obrigado a todos vocês que participaram, né, que trouxeram aí os seus depoimentos. Foi muito legal e torna muito mais dinâmica os nossos encontros, tá? Bom final de semana. Continuem se cuidando e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí.